Olá, bem-vindo ao sul da França. Eu sou Douglas Niemeyer e você está acompanhando o quadro Investidor Sem Fronteiras. E neste episódio você vai conhecer esse lugar maravilhoso que é o sul da França. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre automações para o mercado financeiro. E hoje a gente está visitando a montanha mais imponente aqui dos Alpes franceses, que é o Mont Blanc, aqui em Chamonix. Então, o Mont Blanc está aqui atrás e a gente está literalmente no topo dele. Então, tem todas as montanhas aqui dos Alpes. Então, para cá fica a Suíça atrás, do lado de cá fica a França e do outro lado fica a Itália. Isso aqui realmente é incrível, são 4.800 metros de altitude. A vista daqui de cima é algo indescritível. E chegar aqui em cima, a gente pega 2 teleféricos e a gente simplesmente sente a respiração ficar um pouco mais ofegante, porque realmente é muito alto. Então você tem uma redução de praticamente 40% da condição respiratória. Então você tem que tomar cuidado, andar devagar, principalmente para quem não está acostumado. Eu não estou acostumado com a altitude e as crianças também não, a Ana está aqui atrás e a sensação é fantástica, você está literalmente no topo do mundo aqui em cima. E o Mont Blanc é uma das montanhas mais altas do mundo. Ele perde somente para o Everest, se não me falha a memória. Não pesquisei isso, mas é o que me ocorreu. Das montanhas dos Alpes aqui, ele é o ponto mais alto. E esse lugar aqui é simplesmente fantástico. Olha essa vista aqui. Isso aqui é indescritível. A gente veio para cá. A gente ia fazer o passeio de manhã, agora são 3h30 da tarde, 3h40. De manhã a gente não conseguiu pegar tickets ainda há tempo, e a gente pegou tickets para tarde. Normalmente à tarde tem nuvens e aí você não consegue ver, mas hoje a gente deu sorte e está conseguindo visualizar isso aqui, esse lugar fantástico. Vou deixar rodando aqui algumas imagens para você acompanhar isso aqui também e conseguir ver a magnitude desse lugar. Você consegue comprar o ticket também antecipado, mas a gente não comprou antecipado porque a meteorologia varia muito, e aí eventualmente você compra o ticket, como a gente está de passagem, se o tempo tivesse completamente fechado, a gente não ia poder subir, ia subir, só que aí ia chegar aqui em cima não ia conseguir ver nada. E aí a gente comprou na hora, são 78 francos, 78 euros por pessoa, as crianças, a Emma não paga, o José paga 66, então são praticamente 220 euros. E aí, mais um ponto importante aí para você ter investimentos fora do Brasil, você tem investimento em moeda forte, porque você tem dinheiro só no Brasil, só em reais, você simplesmente sofre muito quando você começa a experimentar outras coisas. E simplesmente, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Quando eu comecei a investir, eu já pensei muito na questão da moeda, e operar o mercado é a forma eficiente de você conseguir fazer dinheiro, né? Você operar o mercado, a gente vai falar muito sobre operações automatizadas. Nesse episódio a gente vai falar muito sobre como a gente está fazendo essa viagem, como a gente está aproveitando as operações que o mercado tem, enquanto eu estou fazendo essa viagem em específico, essa montanha aqui. Então agora eu vi o mercado de manhã, dei uma olhada, fiz o ajuste que precisava fazer e pronto, o robô está lá operando. E a gente vai falar muito sobre isso nesse episódio, porque é algo que não só te dá condições de você eventualmente fazer outras coisas da sua vida, você quer eventualmente mudar de profissão, mudar de área, ou eventualmente continuar na sua área e já começar no mercado financeiro de forma eficiente, usando ferramentas para operar o mercado, porque você tem uma eficiência muito grande, você tem uma precisão muito grande nas suas operações, e você tem também a condição de ter dinheiro sendo feito enquanto você ou está fazendo algo de lazer, como eu estou fazendo agora, ou eventualmente enquanto você está desenvolvendo sua profissão, o que é bem comum, né? Você está trabalhando na sua área, e eu fazia isso, né, enquanto eu estava trabalhando dentro do universo de tecnologia
qual trabalhei praticamente 20 anos. Então, esse é o ponto. A automatização é a chave e é naturalmente o futuro. Ele não é o futuro daqui a 10, 15, 20 anos, não. Ele é o presente para muita gente e simplesmente você pode usar isso ao seu favor. E no episódio anterior eu estive na Suíça, aquele país maravilhoso. Eu falei sobre os bancos suíços, eu falei sobre o mercado financeiro na Suíça. Então se você não parou para assistir ainda, volta lá e assiste aquele episódio, que tem muita coisa importante até para você na sua jornada como trader no mercado financeiro. E hoje a gente está conhecendo essa cidade fantástica aqui no sul da França, que chama Avignon. Não é avião, não, é Avignon. Já estou aprendendo um pouquinho de francês aqui, bonjour, bonsoir. Brincadeira essa parte. Essa cidade aqui é uma cidade muito antiga e ela foi, por um período, uma cidade que os papas usavam como refúgio. Eles iam para cá, então essa cidade acabou ficando conhecida como a cidade dos papas. Mas eu não estou aqui para falar da cidade específica, não. Estou aqui para falar sobre automação para o mercado financeiro. Nesse episódio a gente vai entrar bastante a fundo nesse assunto. E uma das primeiras coisas que a gente vai conversar aqui é sobre o que é automação dentro do mercado financeiro. A gente tem várias formas de trabalhar com automação. O que a gente vai explorar aqui são dois aspectos. O primeiro é a execução, executando uma estratégia de investimento de forma automática dentro do mercado, com a ajuda de ferramentas. A gente vai falar sobre tipos de ferramentas que existem para o mercado. E a segunda parte é justamente a questão da estratégia. A gente falou um pouquinho da questão estratégia, modelo operacional, no episódio que a gente falou lá na Suíça, e agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo. A primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre a questão estratégia. O que é uma estratégia operacional? Uma estratégia são um conjunto de regras que vai fazer com que você entre e saia do mercado. Você vai conseguir entender se você vai trabalhar mais na ponta da compra, se você vai trabalhar mais na ponta da venda, se você vai ficar mais neutro no mercado. Qual é a sua posição de acordo com aquele momento de mercado? Isso tudo vai estar mapeado dentro de um modelo operacional. Basicamente é isso. E a questão de automatizar isso é justamente você usar uma ferramenta para auxiliar na execução desse modelo operacional. A gente tem várias ferramentas que a gente vai conversar ao longo do nosso episódio aqui, mas o que eu gosto de usar é a MetaTrader 5. Tem várias outras, mas o que se adapta melhor à forma como eu uso a automação para o mercado é colocando a minha estratégia, o meu modelo operacional, dentro de um MQL5, MetaTrader 5, e fazendo a execução disso de forma automática. A gente vai falar sobre as vantagens que tem nisso também e como que você pode usufruir desse tipo de operação no mercado financeiro para colocar dinheiro no bolso. Ele te dá liberdade, ele te dá uma autonomia muito grande e ele te dá uma assertividade nas operações, porque o modelo operacional ele foi desenhado com base nos critérios que você desenhou e também a execução dele vai garantir que ele seja executado exatamente à risca, com as automações. E hoje a gente está aqui em Breziers, no sul da França. Essa cidade fica bem no meio do caminho, em direção à Espanha, em direção a Barcelona, mas esse é o nosso próximo destino e vai ficar para o próximo episódio. A gente vai falar aqui sobre uma das coisas que a gente começou a conversar sobre automação para o mercado financeiro. E uma das coisas que a gente vai falar aqui, de uma das ferramentas, é o MetaTrader 5. O MetaTrader 5 é uma das ferramentas, uma das plataformas mais antigas no que diz respeito à automação para o mercado financeiro. E ela é hoje largamente utilizada por grandes instituições e também por pequenos investidores para implementação de estratégias automatizadas. E essa ferramenta, ela foi desenvolvida justamente com o intuito, ela não tem uma cara bonita, ela não é uma ferramenta bonitinha para você operar no gráfico ali, mas ela é uma ferramenta extremamente robusta e eficaz para fazer as operações. Primeiro porque você consegue implementar a sua estratégia dentro dela, você consegue programar a sua estratégia com a linguagem própria que ela desenvolveu, que é o MQL5, para fazer as operações. Então, você consegue implementar a sua estratégia, grande parte da sua estratégia, ou se não toda a sua estratégia, dentro dela. Você consegue implementar os pontos de entrada, os pontos de saída, pontos de proteção, pontos de stop, pontos de hedge. Você consegue implementar lógicas mais sofisticadas como alocação de capital, tudo isso dentro da mesma solução. Isso facilita muito porque você consegue simplesmente deixar ela rodando sem que você precise ir lá todos os dias
fazer algum tipo de configuração. Ela já está configurada para fazer as operações automaticamente. E aí você ganha o quê? Você ganha tempo. Então, o MetaTrader 5 ele é uma ferramenta fantástica para fazer as suas automações. Ela dá para você uma flexibilidade muito grande, porque você consegue usar vários indicadores. Então você consegue desenvolver estratégias desde muito simples até estratégias muito complexas. E você consegue fazer também backtests com o próprio MetaTrader 5. Você consegue desenvolver a sua estratégia, você consegue já fazer o backtest da sua estratégia para verificar se essa sua estratégia ela é aderente àquele mercado que você vai trabalhar. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é justamente você colocar ela para operar automaticamente. Você instala ela, você desenvolve a estratégia, você instala ela para fazer as operações e aí simplesmente ele todos os dias vai abrindo automaticamente conforme o mercado abre, né? Dependendo do mercado que você for operar, se opera 24/7, né? Tem alguns mercados que vão trabalhar em fusos horários distintos, ele vai fazer as operações ali sem que você precise ir lá e dar um start nele. Então, a primeira ferramenta que a gente vai conversar é o próprio MetaTrader 5 e é a que eu utilizo, é a que eu mais gosto de utilizar, porque ela te dá essa versatilidade. E um ponto muito importante, a partir do momento que você tem a sua estratégia, você desenvolveu a sua estratégia, ela está lá pronta no MetaTrader 5, você consegue colocar ela para rodar, ou seja, você vai instalar ela no seu computador para ele fazer as operações. Só que tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: você não vai instalar ele no seu computador local, você até pode, tá? Só que aí tem um detalhe. Imagina o seguinte, eu estou viajando agora pela Europa, eu não tenho meu computador todos os dias conectado na internet. Tem alguns pontos que eu nem internet tenho. Então, como é que eu faço para que as operações aconteçam no mercado financeiro sem que eu precise ligar o computador? Eu uso uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? Nada mais é do que um computador remoto que fica lá. Você pode usar Amazon, Azure, você tem a própria Google, você tem Oracle, você tem várias empresas que fornecem serviços de hospedagem de máquinas virtuais. E aí você escolhe uma. Eu uso a Amazon já há muitos anos. Você pode usar uma máquina virtual gratuita, inclusive, uma máquina virtual bastante simples, que é o suficiente para rodar uma estratégia do MetaTrader, e você faz a criação da sua máquina virtual e você instala a sua estratégia lá para ela fazer as operações. Aí você tem uma grande vantagem, que você já tem a sua estratégia que vai estar entrando e saindo sozinha do mercado, fazendo as operações automaticamente, e ela simplesmente não vai precisar que você tenha o computador ligado. Então ela vai estar lá rodando na nuvem para você. E aí, naturalmente, eu fazendo essa viagem, esse é um grande benefício, porque a minha máquina virtual está lá ligada, eu tenho várias máquinas virtuais com várias estratégias rodando e elas estão rodando todas ao mesmo tempo. E aí, como é que eu faço para controlar isso? Simplesmente eu uso um aplicativo no meu celular que chama MyFXBook, que é um aplicativo também gratuito. Ele tem um site, chama myfxbook.com, onde eu configuro lá as minhas contas e eu determino vários parâmetros, vários filtros que eu posso utilizar para ficar acompanhando. Então, por exemplo, eu posso definir que eu quero que ele me dê uma notificação no meu celular ou no meu e-mail quando alguma estratégia tiver uma perda consecutiva de X dólares, por exemplo, quando uma estratégia tiver, por exemplo, um ganho consecutivo de X dólares. Sempre eu posso configurar vários parâmetros para que eu seja notificado no celular. Ou você pode utilizar o próprio aplicativo do MetaTrader 5 no seu celular para acompanhar as suas contas. Eu acho mais chato, porque ele não é tão user-friendly como o MyFXBook, mas aí fica a critério de você. O ponto é, existem soluções para todos os gostos. Eu gosto mais do MyFXBook porque você consegue ter tudo ali no mesmo lugar.